Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 13. E a nossa meditação hoje dar-se-á a partir do versículo de número 4. Mas eu queria mais uma vez reforçar com os irmãos, amigos, ouvintes, espectadores do meu canal, o porquê de eu estar usando essa máscara, né? As pessoas têm perguntado, né? O motivo de eu estar usando a máscara é porque eu estou fazendo uns procedimentos dentários para simples correções. E assim que terminar, eu estarei tirando a máscara, certo, irmãos? Tá? Nós estamos já do meio para o fim, tá bom? Tá certo? Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas vamos à leitura da Santa Palavra de Deus, que está aqui em 1 Coríntios, capítulo número 13, a partir do versículo número 4, a meditação. Mas a leitura será do capítulo completo, tá certo, irmãos? Porque faz parte do contexto. Diz o seguinte: a suprema excelência da caridade. 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, aleluia, Pai, louvado seja Deus, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três. Mas a maior destas é a caridade. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, né, nessa palavra extraordinária, em 1 Coríntios 13, ele traz aqui a luz, né? A palavra de Deus nos traz a luz do entendimento em relação ao dom supremo, né? O dom mais excelente de todos os dons, que é o dom da caridade, que quer dizer o dom do amor, né? E a palavra, o título da mensagem já fala, né? O título da mensagem já fala sobre o que é o dom da caridade, né?
que diz, né, a suprema excelência da caridade. Ou seja, né, a superioridade, né, a suprema excelência, numa classificação, né, de péssimo, ruim, regular, bom, ótimo, né? O excelente é o top de todos eles, é o tópico de todos, né? Quer dizer, o excelente, né? A excelência no dom excelente, do dom excelente, quer dizer, excelentíssimo, né? Então, de modo que a suprema excelência da caridade, mostrando que esse dom ele é de longe, né, muito maior que todos os outros, né? Aleluia, para louvado seja Deus, né? E aqui a palavra fala, irmãos, a partir do versículo de número 4, né? A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Não se ensoberbece, né? Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Então vocês vejam que a conotação dessas palavras sobre a excelência do dom da caridade é muito forte, é muito profundo, né? O homem, para ter o entendimento perfeito dessas coisas todas, ele tem que parar e analisar o seu procedimento diário, né? Com todas as pessoas, né? Ele tem que parar no final de cada dia e se perguntar, fazer uma pausa, né? Quando eu era católico, nós tínhamos um programa que à tarde, né, às 18 horas, né, eu assistia todos os dias, 18 horas, uma oração específica. E tinha ali um programa que chamava Pausa para Meditação, né? Era um programa católico que esse senhor fazia, né? E na época eu era realmente uma pessoa que defendia de unhas e dentes, né, a religião, como todos defendem, né? E eu, todas as tardes, ainda muito jovem, né, mas eu sempre tive voltado para Deus, né, de acordo com o meu entendimento, aquilo que eu recebi do meu pai, né? E o Senhor, como eu já era um escolhido de Deus, né, o Senhor me fazia com que eu fosse ouvindo, que eu ouvisse a palavra de Deus naquela época, né? Porque a palavra de Deus é uma só, né? O que distorce é a quem você direciona a sua oração, os seus pensamentos, as suas petições, né? a sua adoração. Isso é que é diferente. Mas oração é tudo oração, né? E eu assisti, esse programa chamava Pausa para a Meditação. E esse dito, ele é fiel e verdadeiro. Todos nós, para entendermos as coisas certas e erradas que praticamos diariamente, é preciso fazer uma pausa para a meditação. Nós não paramos para meditar, né, nos nossos atos, nossas atitudes, os nossos feitos. Nós não somos capazes de ver onde foi que nós erramos, onde foi que nós falhamos, onde é que nós precisamos melhorar o nosso relacionamento com o próximo e com Deus, né? E aqui fala, né? A caridade, né, não se trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal, né? Ou seja, será que eu portei hoje, de alguma forma, com indecência? Ou todos os meus atos, as minhas atitudes foram decentes, né? Tudo que eu pratiquei nesse dia de hoje, né, é merecido de louvor, né, dos homens,
mas principalmente de Deus? Eu fui uma pessoa que andei honestamente nesse dia de hoje? Tudo que eu fiz foi decente? Ou pratiquei alguma indecência nesse dia de hoje? Né? Eis aí a pergunta. Né? Porque a caridade não se porta com indecência. Né? E seguindo em frente aqui sobre esse assunto, né? Não busca os seus interesses. Será que o meu dia de hoje, por que eu estou falando dessa forma? Porque você não consegue saber o resultado daquilo que você fez se você deixar passar uma semana ou um mês para ver o que você fez de certo e de errado. Você precisa fazer isso diariamente. O próprio Senhor Jesus nos alerta, nos orienta na sua palavra, né? Basta o seu mal a cada dia. Para nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã, que o dia de amanhã pertence a Deus. Se nós nos preocuparmos apenas com o dia de hoje, nós vamos conseguir ser um pouquinho melhor, né? Diante dos homens e diante de Deus. Né? Então nós precisamos fazer uma pausa para meditação todas as noites. Né? A hora que nós fomos dormir, fomos deitar, para dormir já. Então aí é hora de fazer uma pausa para a meditação. Porque aí você vai procurar lembrar de todos os seus feitos, da hora que você levantou até aquele momento. Né? Tudo que você praticou, tudo que você fez. Não importa se você fez certo ou errado para a meditação. Você não pode e não deve pular parte alguma. O que você fez de bom e de ruim, você não está confessando para ninguém. Você está fazendo uma análise, um exame de consciência, para que você possa, eu falo muito isso, nós precisamos buscar ser amanhã melhor do que fomos hoje, como pessoa, nosso relacionamento como ser humano, né? Com as pessoas e principalmente com Deus, né? Que tudo sabe, que tudo vê, que tudo conhece, a Ele tudo pertence. Você esconde as coisas de qualquer pessoa nesta vida. Qualquer ser humano que você quiser esconder alguma coisa, a não ser aqueles que viu, ouviu e contemplou, né? Mas fora disso, você esconde quem você quiser. Mas de Deus, nada nós consigamos esconder. A palavra de Deus nos exorta dizendo que os olhos de Deus estão em todo lugar. Né? Então, de modo que o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Deus Filho e Deus Espírito Santo, Ele é onipotente, onipresente, onisciente e imutável. Portanto, Ele está a todo tempo, em todo momento, em todo lugar. Ele sabe todas as coisas. Ele tudo pode, né? E Ele não muda. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Né? E aqui a palavra continua falando em relação, né, essa nota, né, da suprema excelência do dom da caridade. Né? Aleluia, Pai, louvado. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E aí a gente vai e pensamos, será que no dia de hoje, tudo que eu fiz, eu busquei o interesse da coletividade? Ou busquei os meus interesses individual? Né? A cada momento, a cada ato, a cada atitude, a cada ação, eu individualmente pudesse ser bem sucedido? Ou eu pensei no meu próximo? Será que eu pensei na minha comunidade? A nossa consciência pergunta para nós na hora da pausa para a meditação. Será que eu busquei hoje, tudo que eu fiz hoje, eu fiz buscando o interesse da comunidade, da minha rua, dos meus vizinhos, do meu quarteirão, do meu bairro, da minha cidade, do meu estado, do meu país? Ou eu fui rigorosamente individualista e só pensei em mim e não pensei em mais ninguém? É um exame para se fazer no final de cada dia. Se tudo que nós fizemos e empreendemos nesse dia que está se encerrando
foi do interesse coletivo. Então nós procuramos fazer o melhor em prol de todos, né? Então nós agimos corretamente. Mas, se em algum caso, em algum item dos realizados durante o dia, eu busquei meu interesse próprio, sem pensar no bem da coletividade, no bem do próximo, né? Então eu preciso melhorar nesse quesito, naquele item, né? E assim vai. E a palavra continua falando, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Aleluia, Pai. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Não se irrita e não suspeita mal, né? Esse não se irrita, irmãos, é coisa impressionante, né? É algo impressionante, né? Você levantar de manhã, você tem um dia todo pela frente, se relacionando com dezenas, centenas e às vezes até milhares de pessoas, dependendo do veículo que você usa, do meio de comunicação que você tem, né? E você se irritou com quantas pessoas hoje? Você se irritou em quais procedimentos hoje? Né? Eis aí a pergunta. Né? Será que eu poderia ter conversado com aquele irmão, com aquela irmã, do qual fiquei irritado? Aquele jovem, aquele senhor ou aquela senhora, ou aquela criança que me deixou irritado? Será que eu poderia ter agido de tal forma que eu não ficasse irritado com essa pessoa? Né? O dom da caridade nos cobra isso, dizendo, né, que a caridade não se irrita. Né? O dom da caridade, a pessoa não se irrita. Ela vê, contempla, fala, ouve e procura ajudar de forma paciente, de forma calma, de forma tranquila, né, que você possa conduzir. Embora a palavra de Deus afirme que nós, às vezes, né, nós podemos irritar-vos, mas não pequeis. Né? Então, eu costumo falar, o ser humano, né, o irritar vem da reação. Né, então, a cada situação que acontece com o ser humano, a cada situação há uma reação. E muitas vezes nós ficamos irritados, sim. Mas temos que buscar melhorar, evitar que isso venha acontecer. Né? Não só para não fazer mal, né, para o nosso relacionamento, mas também para a nossa própria saúde. Todas as vezes que nós irritamos, ficamos irritados, nervosos, né, a pressão sobe, a cabeça fica ruim, você não raciocina, não pensa direito e pode tomar decisões precipitadas. Então precisamos buscar esse aperfeiçoamento, né? Esta mansidão que provém de Deus para os nossos corações, para que nós não irritemos com as pessoas ou com qualquer situação de perigo, qualquer situação de vexamento, qualquer situação de prejuízo. Enfim, se eu for enumerar aqui, tem centenas de coisas que pode fazer com que nós irritaremos no decorrer de um dia, né? Ou no decorrer do dia. Né? Mas temos que buscar, né, através do dom da caridade, superar todas essas coisas. Né? E fala, a caridade não suspeita mal. Eis aí um problema terrível, né, que nos faz muito mal. Né? Nos faz muito mal suspeitarmos das pessoas. Né? Desconfiar das pessoas para o lado mal, o lado ruim. Achar que as pessoas, de um modo geral, que todo mundo faz coisas erradas, faz coisas que não prestam, faz coisas que não deveriam fazer. Né? E somente nós fazemos tudo certo. Eu faço tudo certo. Assim como aqueles dois homens que subiu ao monte a orar. Foi o próprio Senhor Jesus que deu essa demonstração em relação à situação daquele que se acha muito justo e daquele que acha que o outro é muito pecador. Né? Eu sou santo, mas o meu adversário é um demônio. Né? Então Jesus diz sobre essa situação, né, em relação aos dois homens que subiu ao monte a orar. Ele fala que dois homens subiu ao monte a orar. Né? Um publicano e o outro samaritano. Né? E eles subiram ao monte a orar. Né?
E o publicano batia no peito e dizia, né, eu sou honesto, eu faço tudo de acordo com a palavra de Deus, eu devolvo o dízimo, eu faço isso, foi enumerando as coisas boas que ele fazia. Né? Os dois ali no pé do altar, ao monte, né? Altar espiritualmente falando, orando a Deus, né? E eu até creio que esse monte que Jesus citou aqui foi um monte de oração mesmo, foi igreja, né? E ali os dois orando e um clamando a Deus. E o samaritano pecador, ele batia no peito e falava, assim, a palavra fala que ele não ousava sequer levantar os olhos aos céus. Porque o homem, para falar com Deus, tem que levantar a cabeça, erguer os olhos e olhar para o céu. Aí depois ele feche. Mas para começar a oração, levante os olhos e olha para os céus. Porque Salomão diz, está escrito, né? O inferno é embaixo, mas o céu é em cima. Né? Então você quer falar com Deus? Levante os olhos. Jesus nos deu exemplo disso. Todas as vezes, em toda e qualquer situação que a Bíblia nos exemplifica, Jesus ia falar com o Pai, ali perante aquele povo todo, né? A palavra fala, ele levantava os olhos aos céus, levantava os braços e falava, Pai, e fazia ali, né, a petição que ele havia de fazer. Toda a situação, inclusive a de Lázaro ali, que Lázaro depois de morto ressuscitou, com 4 dias Jesus o ressuscitou, né? Então, e aí o samaritano e o publicano, né? E ali os dois orando a Deus, né? Aquele que se achava muito santo, batia no peito e foi mostrando, falando para Deus as coisas boas que ele fazia, né? Que ele era merecedor de galardão, aquelas coisas todas que ele foi falando. E aquele samaritano batia no peito e falava, Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador, porque eu sou pecador. E ia falando dessa forma. E a palavra fala que ele não usava, ele não ousou olhar para o céu de vergonha de Deus pelos pecados que tinha. E Jesus afirmou na sua palavra, dizendo que aquele que se achava muito santo, muito justo, este não saiu justificado na sua oração. Mas aquele que se sentia pecador e clamava por misericórdia, este sim saiu justificado na sua petição a Deus, né? Aleluia, Pai. Não se porta com indecência. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, né? Não folga com a injustiça, mas com a justiça, né? Então nós não devemos, irmãos, nunca buscar suspeitar mal das pessoas. Pessoas que você está vendo ali, algo aconteceu de errado, você sabe que aquela pessoa errou, fez errado, mas antes de você fazer um julgamento precipitado daqueles feitos, daquela situação, de um modo geral, né? Pessoas que você conhece, pessoas que você convive, pessoas que você viu, pessoas que você não conhece, que você não convive, que você não viu, você apenas soube, você apenas ouviu falar, né? Nós não devemos suspeitar mal, né? De forma geral, a princípio, antes, darmos um voto de confiança, né? Até que tudo seja apurado, para não suspeitarmos mal, né? Após tudo ser apurado, ser confirmado, né? Nós não somos juiz de ninguém, para julgar ninguém, para dar um veredito final naquela situação, né? Nós somos apenas servo e apenas clamamos por misericórdia, né? Então nós precisamos todos agirmos dessa forma, porque nós suspeitando mal e depois confirmando que a pessoa não devia, aquilo volta contra nós. Precisamos, antes de suspeitar mal das pessoas, em toda e qualquer situação, darmos um voto de confiança. E com desconfiança, investigar a situação para poder fazer um juízo de valor ali, apenas para o nosso entendimento. Até para servir de advertência para nós,
para nós não cairmos, não incumbirmos na mesma situação. Né? Então, não devemos suspeitar mal. A caridade não suspeita mal. A caridade antes, né, ela vê, espera, suporta. É como a palavra fala aqui em relação a essas coisas todas, né? Aleluia, Pai. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Ou seja, as coisas que sobrevêm sobre as nossas vidas, todo bem que nós tomamos, se apossamos, né, tem que ser um bem legítimo, tem que ser um bem justo, tem que ser um bem conquistado com a justiça, ou conquistado com justiça, né, e não com a injustiça. Tudo que ganhamos, tudo que recebemos, tudo que façamos com que venha nos favorecer, se for com a injustiça, né, nós não temos esse dom supremo, o dom da excelência, o dom da caridade, esse dom excelente. Né? Então nós precisamos agir sempre com justiça. A nossa salvação, né, se deu por 3 passos, eu costumo dizer. Pela fé, pela graça e pela justiça. Se deu e se dá, assim é e assim sempre será. Ninguém é salvo pelas obras, para que não tenha de que se vangloriar. Nós somos salvos pela fé, pela justiça e graça. Precisamos exercitar a justiça em toda e qualquer situação. Não julgarmos e não condenarmos ninguém pelo nosso próprio entendimento, de forma precipitada. Espera o julgamento de qualquer pessoa na justiça dos homens, para depois você se pronunciar em algum nesse sentido. Né? Mas, de qualquer forma, não devemos, não podemos fazermos juízo de valor. Né? E tudo que nós tomarmos posse, todo tipo de ganho, todo tipo de bens, né, que nós adquirirmos, tem que ser com a justiça. Ou com justiça, e não com injustiça. Né? Tem até um dizer que diga, tudo que se ganha fácil, fácil também vai embora. Né? Então, para ficarmos enraizados, ficarmos firmados, né, com as bênçãos do Senhor, é necessário exercitarmos, né, a justiça. Né? Precisamos, o juízo e justiça, a palavra de Deus afirma. Né? O juízo e justiça. Né? Precisamos fazer tudo com plena consciência, né? Tudo na base do juízo e justiça. Ou justiça e juízo. Né? Nada com a injustiça. Né? De modo que nós o dom da caridade, né, ele não pratica a injustiça. O dom da caridade é o dom superior, é o dom máximo, né? Tem que ser tudo através do juízo, da justiça e do juízo. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Né? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De que a palavra está falando? O que Jesus disse sobre essa palavra? Foi Jesus quem disse. Né? Quem é a verdade? A verdade, Jesus diz,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é simples, é fácil de entender. Jesus, ele é a verdade. Né? E conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. E como é que o homem faz para conhecer a verdade? Examinando a santa palavra de Deus. Examinando a Bíblia Sagrada. De Gênesis a Apocalipse. Né? Chegou em Apocalipse, volta novamente em Gênesis. Né? Vai versículo por versículo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, até fechar, examinando, para que você possa adquirir conhecimento, sabedoria e entendimento, que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo Pedro 3,18, cresça na graça, mas também no conhecimento que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? E Jesus disse, para poder afirmar, para confirmar isso, né? Jesus disse, aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Bom, vamos tocar aqui. Aleluia, Pai. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Né? Jesus disse, vós errais por não examinar as Escrituras, pois cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então você quer ter um testemunho de valor, né? Dê o testemunho de Jesus, daquilo que Jesus faz, daquilo que Jesus é, o que Jesus representa, né? O que ele já fez na sua vida, o que ele está fazendo, o que ele pode fazer na vida de todas as pessoas que te ouvem, que te vê, que te escuta. Né? Então este é o melhor testemunho que nós podemos dar, né, de nós mesmos, né? Através do Senhor Jesus. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Né? E para fechar mais uma vez eu afirmo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Ele diz, e está escrito, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você não tem outro caminho, irmãos. Vocês não têm outro caminho, irmãs. Jesus, ele é a porta. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Né? É o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor Jeová dos Exércitos. Ele é o Criador dos céus e da terra e do mar, de tudo quanto neles há. Ele é o Eu Sou. Ele é o Deus de Abraão, nosso pai. É o Deus de Jacó. É o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele é o Deus dos santos profetas que foram antes de nós. Ele é o meu Deus. Ele é o Deus de Israel. Ele é o Eu Sou. E comigo não há outro. A minha glória eu não darei a outrem, diz o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus.